Ih, rapaz, olha só essa matéria do Metrópolis. Aqui, ó, operação contra a PCC aterroriza políticos de 2 partidos do Centrão. O que a gente estava falando ontem, né? Será que era coincidência? Na véspera da maior operação contra o crime organizado no Brasil, os partidos políticos do Centrão desesperadamente tentarem passar uma lei para proibir a investigação dos deputados sem autorização deles, na véspera à noite, no desespero, na calada da noite. A gente falou, será que é coincidência? Olha o que apareceu hoje. Não sou eu que estou falando, não. Tá aqui, ó. Metrópolis, Igor Gadelha, operação contra a PCC aterroriza políticos de partidos do Centrão. Quais partidos que ele está falando aqui? União Brasil e PP. A pergunta que eu te faço é a seguinte. Dá uma olhada lá nas notícias para ver quais partidos estavam por trás dessa tentativa de blindar os deputados e deputadas. E tenta conectar tudo. Será que o circo está se fechando? Será que tudo começa a fazer sentido? Será? Gente, acabei de ver um vídeo do Nicolas, ele quase chorando, desesperado. Depois vi um Twitter que vai processar o Lula. O Lula não fala nem o nome dele. Mas sabe por que essa defensiva política? Porque ele foi pego de calças curtas. Foi desmascarado. Cada vez mais surgem evidências de que toda aquela campanha de fake news contra o Pix foi financiada com dinheiro das organizações criminosas. O meu vídeo é de janeiro de 2025. Como que um vídeo de 2025 pode ter ajudado as operações que foram feitas entre 2020 e 2024 pelas facções criminosas? Eu sou o quê? O viajante do tempo agora? Ô Nicolas, você acha mesmo que a gente é otário? Deixa de ser chorão. Não era o passado, era o futuro. Você queria garantir a continuidade dos crimes, que eles continuassem operando, sem nenhum tipo de fiscalização financeira. Foi isso que você fez quando derrubou aquela instrução normativa, com aquela campanha de pânico na sociedade. Só a fintech ligada ao PCC movimentou 54 bilhões. Agora me explica, essas matérias que as fintechs estimularam, pagaram, divulgaram a sua fake news. E você, Nicolas, não é inocente. Você sabia o que estava fazendo. Claro que tinha um ego, né? 100 milhões de visualizações. Mas você sabia que estava sendo instrumentalizado, que tinha gente que estava financiando aquela campanha com objetivos espúrios, organizações criminosas, que queriam ficar livres, sem a fiscalização da Receita Federal. Mas a casa caiu. E a verdade é uma só. Nicolas ajudou o PCC. E a Globo News, eu estava vendo ali, e aí eu vi um dos comentaristas, não importa quem foi, falando o seguinte: nossa, é realmente muito surpreendente o número de empresas da Faria Lima que estão envolvidas, o número de postos de gasolina. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: surpreendente para quem? Surpreendente para quem? A gente aqui no programa, a gente está falando há uns 2 anos da questão dos postos de gasolina. Há 2 anos. Eu subo aqui e falo, a gente sabe no Brasil, sabe que certas coisas existem, a gente sabe para que elas servem, e elas demoram uma eternidade para surgir, enfim, algum tipo de ataque aí a essas coisas. Então, os postos de gasolina, a gente está vendo há anos e anos no Brasil aquela história de que o cara coloca o seguinte: preço no cartão de crédito, R$7, no Pix, 5. É óbvio, todo mundo sabia que isso é para lavar dinheiro. Porque o custo do cartão de crédito é 4, 5, 6, 7, pode botar 10%, não chega nem perto. É óbvio. Outra coisa, e aí, não à toa, todo mundo sabe que os donos de banco passaram as últimas 2 décadas investindo em posto de gasolina e investindo em rede de estacionamento. Por que rede de estacionamento? Aí, óbvio, tem um monte de gente que vai falar outras coisas, e tudo pode ser também, farmácia, um monte de coisa. Agora, os primeiros, e eu acompanhei muito isso, era posto de gasolina e rede de estacionamento. Por quê? Quantos carros pararam nesse estacionamento hoje? Qualquer um. Pode parar qualquer coisa, para 10, 50, como já foi boate, 200. né? Quantos Como já foi boate. É isso. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, por que não faz nada? A gente até sabe, porque é mais retórica essa história. Então, a gente sabe que maravilha que o que a gente falou desde sempre está acontecendo. Que maravilha que o que a gente falou muito aqui, que aquela história do Nicolas Ferreira, de todo mundo sobre o Pix, que a gente falou aqui, é aquela hora chata da gente ficar, eu te disse, não te disse, mas é importante. É chato, mas é importante. Porque é assim que a gente ganha credibilidade.
Nicolas Ferreira, a turma toda da direita, desesperada com a história de colocar as fintechs no negócio do Pix. O que aconteceu? Quem é que está envolvido? As fintechs. Como é que funciona o esquema de uma maneira muito simples para quem está... Porque às vezes quem está assistindo fica meio perdido como é que é. É tão simples quanto o seguinte. Você tem o dinheiro obtido de uma maneira criminosa, de uma maneira ilegal, e você imagina o seguinte, você tem 10 milhões de reais, são bilhões e bilhões, eu estou dando um exemplo aqui só para as pessoas poderem entender. Você tem 10 milhões de reais, só que não tem origem. Quer dizer, tem, mas você não pode dizer qual é a origem, que é tráfico de drogas, prostituição, tráfico de criança, aquelas barbaridades todas. Aí o seguinte, você tem esses recursos, e quando eu digo prostituição, a gente sabe, a exploração da atividade da prostituição, aí o cara chega e fala, eu tenho que dar uma origem para esse dinheiro. Então eu preciso dizer que ele entrou através de uma atividade legal. Postos de gasolina e estacionamentos são muito usados para isso. Qual outra? Que essas pessoas morrem de medo. E, infelizmente, eu acho que a probabilidade de entrar nessa jogada é muito pequena, mas tinha que entrar. Tinha que entrar. A gente tinha que ter coragem para entrar. As igrejas. Você sabe quantas igrejas tem registradas no Brasil? Chuta. Igreja. Pô, pensa, não deve ser tanto, né? Quantas igrejas? 27 estados, 27 mil, 54 mil igrejas. A última vez que eu vi eram 170 mil. Caramba. 170 mil igrejas. Você acha que tem 170 mil igrejas registradas para as pessoas orarem, mostrarem sua devoção, poderem ali entrar num estado de meditação, de encontro, de... Não é. A gente sabe porque tem 170 mil igrejas no Brasil, que é uma coisa fácil de você fazer. Quanto que entrou de dízimo? E aí? Pode ter entrado qualquer coisa. Qualquer valor. Não paga imposto. Pode ter entrado qualquer valor. Só que aí na igreja, a turma tem... Não, mas se eu mexer com isso, vai parecer que eu estou ferindo a liberdade religiosa. Ou tem regra, ou não tem regra. Ou tem lei, ou não tem lei. Então o primeiro ponto é esse. Agora o segundo ponto que é muito importante, que eu sei que a gente não tem muito tempo aqui, é o seguinte. Você viu nessa operação alguém entrando, colocando uma porta abaixo, e quando alguém falou não, tomando um tiro no peito? Zero. Você viu? Não, a gente comentava agora. Não teve como a Operação Escudo, que matou 100. Não teve? A polícia do Tarcísio litoral de desce e São Paulo. mata 100 assim, do jeito que vai descendo e matando. Cadê a cara do dono desses bancos estampada no jornal, com a pior foto deles, ou bêbado, porque eles estão sempre também nas festas, né? Cadê essas fotos? Tem alguma foto? Zero. E não tem que ter mesmo, até os caras serem julgados, etc. Mas por que será que quando o negócio é na periferia tem? E o Tarcísio parabeniza, né? E parabeniza. Exato. Por que será? Bem lembrado, Gabi. Então, esse é muito relevante. E aí, a turma da Faria Lima, é óbvio que e quando a gente diz Faria Lima, de que a gente está falando, gente? Só de escritório que tem na Faria Lima? Isso é simbólico, porque na Faria Lima é um dos lugares do Brasil onde mais tem escritórios de bancos, corretoras e empresas que gerem dinheiro. Mas isso tem em tudo que é lugar do Brasil. A gente está representando as pessoas que controlam o capital financeiro. É importante dizer o que a gente está chamando de Faria Lima. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, se esse é um negócio que negocia dezenas e dezenas de bilhões, quiçá centenas de bilhões por ano, esse dinheiro está em colchão? Vocês acham que esse dinheiro está em colchão? É óbvio que esse dinheiro não está em colchão. Esse dinheiro está em banco. Esse dinheiro está em banco. Esse dinheiro ou está em bancos lá fora, porque é isso que eles fazem, ou está em bancos aqui dentro. E mesma estrutura que eles estão falando hoje, aqui dentro, é a que tem lá fora. Você bota um monte de camadas. Então você faz uma empresa que é dono de uma empresa, que é dono de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa. Uma delas você põe até lá fora, você nunca consegue chegar no dono final. Só que aí o que eles fazem hoje? Então eu falei, o dinheiro é obtido através de uma atividade criminosa. Esse dinheiro, ele passa por essa lavanderia para poder gerar, e tem um custo passar pela lavanderia, porque aí você paga como se fosse um imposto sobre o negócio, mas aí também entram todas as artimanhas fiscais, crédito tributário, subsídio que vários setores têm, eles entram nesses setores, mas aí você entra com o dinheiro de uma maneira legal, que não é legal, é pretensiosamente legal, e aí esse dinheiro é aplicado através de ele vai para uma fintech, e essa fintech aplica esse dinheiro ou num banco, numa estrutura dessa que tem várias camadas, ou, que é o que mais acontece hoje, compra uma criptomoeda, e aí quando comprou a criptomoeda... Sumiu, né? Não tem como Esquece. Edu, mas uma parte, quando você fala em banco, uma parte desse dinheiro está nos bancos tradicionais também, ou ele fica só nas fintechs? Com certeza. Tá, então Bradesco, Com Itaú, Caixa certeza. Econômica, Banco do Brasil, Santander. Ele passa pela fintech... E depois vai para os fundos dos bancos tradicionais, fundos de multimercado, essas coisas. Isso, e até porque, se esse dinheiro chega direto no banco, ele tem ali um processo de compliance, de verificação e etc. Se ele vem através de uma fintech, ele não faz assim, mas você já dá mais legitimidade ainda para o negócio. Ele está vindo de um TED, ele está vindo de não sei o quê, entendeu? Então, você vai dando camadas de legitimidade para uma coisa criminosa. Você vai fazendo camadas de proteção, de escudo para uma coisa criminosa. Só que finaliza com essa história das criptomoedas, que aí some o negócio. Então, esse é o esquema. Agora, a dúvida é a seguinte, será que é só Faria Lima? Ou será que tem gente no... Esse que é o meu medo daqui pra frente.
tem gente no judiciário, se tem gente também no Ministério Público, se tem gente na política. Já saiu uma nota aqui, que vai ter um ramo de políticos aqui citados. Por que será, é a pergunta que eu fiz o dia inteiro, Exato. por que será que na véspera da maior operação contra o crime organizado do país, e apesar de, acabei de ler a matéria da Andressa Matais falando, estão dizendo, como todas dizem, que é a maior, tipo, ridicularizando isso, então diz uma maior. Vai dizer, né? Apurar. Diz uma maior. Que envolve 42 endereços na Faria Lima, mais de 1.000 postos de gasolina. Um dos bancos são mais de 50 bilhões de reais que tinham passado pelo negócio. Diz uma maior. Contra o crime organizado? Eu não lembro. Então, beleza. Então é o seguinte. Na véspera, isso é muito doido, na véspera, os caras no Congresso tentam, na calada da noite, demonstrando um desespero enorme, passar um negócio para não poder investigar os deputados sem autorização deles. Agora, se isso é coincidência, meu irmão, aí é o seguinte, cara, aí eu não sei mais, entendeu? Só que eu descubro agora que Eduardo Bolsonaro, ontem à noite, quase de madrugada, ele entra com ofício para exercer o mandato dele na Câmara dos Deputados à distância. Ele quer ser deputado lá dos Estados Unidos. Olha, o presidente da Câmara tem que jogar esse ofício dele na lata do lixo. Cara, esse cara devia ter vergonha. Sabe quanto ele já está custando? Só dos assessores deles, pagos, com dinheiro público. 800 mil reais. Para ficar fazendo o quê? Ficar falando contra o Brasil, tramando contra o Brasil. O custo dele já é de 40 bilhões. Com essas tarifas, com os prejuízos que estão trazendo aqui para o nosso país. Está ficando muito feio para a Câmara. A Câmara tem que ter coragem de caçar o mandato de Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. Foragida, presa na Itália, condenada em última instância. E de dar um chega para lá naqueles que fizeram o motim, que ocuparam a mesa da Câmara. Você sabe que aquele Paulo Figueiredo, que anda com Eduardo Bananinha lá nos Estados Unidos, fez um Twitter dizendo que próxima semana, no julgamento do Bolsonaro, eles têm que ocupar a mesa com mais de 100 deputados. O triste é que a mesa da Câmara não suspendeu ninguém. Mas, pessoal, deixa para lá. Próxima semana é dia de julgamento do Bolsonaro. E aqui em Brasília, Lula continua arrebentando com seu governo. A inflação de alimentos cai, menor desemprego da história, saímos do mapa da fome, a renda do povo trabalhador cresce. E eu quero aplaudir o Lula, o ministro Lewandowski, pela operação da Polícia Federal. Por isso que eles têm medo dessa PEC da segurança. Porque a PEC da segurança dá força à PF para agir em todo o país. E nessa operação tem uma coisa forte. Porque é a turma do PCC. Grupos econômicos que adulteravam combustíveis, mas ligados ao mercado financeiro. A Fintechs, que aquela turma quis proteger, aquele Nicolas, com aquele vídeo do Pix. Aliás, por falar em mentira, você viu que um deputado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, fez uma campanha contra uma mudança que a Receita Federal tentou fazer, que vai ter feito agora, porque naquele tempo a mudança era para combater o crime organizado. E nós agora vamos colocar Fintechs, sabe, com apuração mais rígida, porque nós descobrimos que tem muita gente ligada ao crime organizado. E outro, nós fizemos a operação mais importante da história de 525 anos do Brasil. Para pegar, como diz o Haddad, no andar de cima. Porque, por enquanto, só ia no andar de baixo. Agora, nós queremos saber quem é que efetivamente faz parte do crime organizado. Quem fizer, vai aparecer. Isso acha que isso pega político da direita? Porque o ex-presidente Jair Bolsonaro sempre faz uma relação entre o governo do senhor e o crime organizado. Isso é uma resposta? Eu acho que nós vamos ver quem é que está no crime organizado. Você veja, eu não sou de fazer ufanismo, eu não sou de ficar me avando, nós vamos fazer, não. Quem vai fazer é a Polícia Federal, organizada pelo Ministério da Justiça. Nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público de São Paulo nessa operação. E tem que ser assim para a gente poder fazer valer a força da polícia e a força da justiça. E é isso que o povo espera de nós. Então é o seguinte, a gente vai mostrar a cara de quem faz parte do crime organizado nesse país. Isso acha que pode... E o ex-presidente que tome cuidado. O senhor acha que isso pode, por exemplo, culminar na abertura de alguma CPI ou algo do tipo? O senhor acha que há componentes do Congresso Nacional envolvidos no crime organizado? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu não sei, o crime organizado hoje é uma coisa muito sofisticada. Porque ele está na política, ele está no futebol, está na justiça, ele está em tudo quanto é lugar. Tem tudo, é um braço internacional muito poderoso. Tem relações, com o mundo inteiro. É uma verdadeira multinacional. Então eles estão em todos os lugares. Acho que não tem lugar. Obviamente que é muito investimento e inteligência para você começar a descobrir essas coisas. Mas nós vamos chegar lá. Mas eu estava te falando uma coisa. Tem um deputado que fez uma campanha, contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado. E nós não vamos dar trégua para o crime organizado.
Nós não vamos dar trégua. Fica muito claro a diferença de dois governos, que foi o governo de 2019 a 2022 do Bolsonaro, que trabalhava para quê? Desmontar o Estado brasileiro. Desmontar o Ministério da Fazenda, o Ministério do Trabalho, da Previdência, acabar com a fiscalização, acabar com a intervenção do Estado, né, na fiscalização dessas atividades. E você vê agora o governo do presidente Lula com o objetivo claro de tentar recuperar a fiscalização. Ou seja, o governo anterior era um governo muito próximo a quê? Ao crime organizado, milícias, muito claro com garimpo clandestino, grilagem de terra. Então, o que são essas atividades? É a mesma atividade que está sendo agora desmontada por uma ação efetiva do poder público. Então você veja, o Bolsonaro deixou o crime organizado correr solto durante 4 anos, se organizar de tal forma que não foi só ocupando cargos no parlamento brasileiro em diversos governos estaduais, por meio da política, por meio da intimidação, por meio da força, do medo e do terror, mas também possibilitando que essas atividades clandestinas, irregulares, ganhassem força, organização efetiva e econômica. E você, o que achou? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e até a próxima.